Pai do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Meus irmãos, é inegável nos dias de hoje que as seitas, chamadas seitas, que você vai saber o que é uma seita, estão crescendo hoje em dia, estão tomando conta de muitas igrejas, não só a seita, mas as heresias, tem que diferir uma coisa da outra. Heresia é aquilo que acontece que corrompe a palavra de Deus. E seitas são grupos em que eles pregam uma coisa diferente da palavra do Senhor. Então, nós estamos acompanhando aí um crescimento muito grande, tanto das seitas quanto das heresias. Agora, no feriado de finados, aí nos cemitérios, geralmente a gente vai, nós somos evangélicos, nós vamos lá nos cemitérios pregar a palavra do Senhor, dar folhetos, essas coisas todas. Meus irmãos, vocês não imaginam a quantidade de testemunhos de Jeová, a quantidade de mórmon, a quantidade de todo tipo de seitas, nos cemitérios, procurando, capturar a atenção das pessoas ali naquele local, que eles vão lá visitar os seus mortos, essas coisas todas. Então, e olha que muitos deles estavam ali já bem cedinho, esperando só o cemitério abrir para eles pregarem as suas heresias. Então, o que a gente está vendo hoje em dia é um recrudescimento, é um aumento exponencial, tanto das heresias dentro das nossas igrejas, de muitas igrejas evangélicas, ditas evangélicas, são igrejas pseudo-evangélicas, que você vê aí, o culto delas é um sincretismo com o culto afro, africanos, da Umbanda, da feitiçaria. Então você vê a mistureba dessas coisas, e essas coisas estão levando muito crente ao engano. Então vamos saber, meus irmãos, quais são as 5 marcas de uma seita, quais são as 5 marcas de alerta de uma seita. No mundo que a gente vive, no mundo que nós vivemos, existe uma enorme diversidade de religiões e crenças, cada uma com seus ensinamentos, com as suas práticas específicas. No entanto, nem todas estão baseadas na verdade divina. Jesus já nos alertou sobre a existência de falsos profetas no Evangelho, que, usando seu nome, tentariam enganar e desviar pessoas do caminho de Deus. Mateus 24 fala sobre isso. Além disso, o apóstolo Paulo nos advertiu sobre aquele que, com a consciência cauterizada, são inspirados por espíritos enganadores que pregam mentira, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2. Hoje chamamos esse grupo de seitas. É importante entender que quando falamos de seitas, não estamos nos referindo a pessoas desonestas ou mal intencionadas, pois muitas vezes são pessoas sinceras, que foram levadas ao engano. Contudo, é crucial que a gente possa identificar os sinais de uma seita para que a gente não caia nas armadilhas desses falsos ensinamentos. E muitos caem nessas armadilhas. Presta bem atenção. Um dos primeiros sinais de alerta é quando uma seita adota uma fonte de autoridade que ultrapassa ou diminui a autoridade da Bíblia. Enquanto os cristãos, nós reconhecemos a Bíblia como única fonte verdadeira de conhecimento sobre Deus e a salvação, a seita geralmente recorre a outros livros ou revelações. Muitas vezes tem suas próprias escrituras, afirmando serem revelações diretas de Deus, de anjos ou até do próprio Jesus. Essas fontes são colocadas em um patamar superior ou equivalente das escrituras, o que enfraquece a verdade bíblica e introduz doutrinas estranhas ao Evangelho. Além disso, meus irmãos, muitas vezes essas revelações são vistas como exclusivas, ou seja, pertence apenas àquela seita que eles têm acesso a essa verdade. Isso cria uma dependência do líder ou das revelações do grupo, levando pessoas a colocarem a Bíblia em segundo plano. Outro aspecto comum das seitas é o rebaixamento da pessoa de Jesus Cristo. Embora algumas falem positivamente sobre ele, não o reconhece como o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nem como o único Salvador.
Em vez disso, Jesus é muitas vezes reduzido a um homem bom, um profeta ou um espírito elevado, desprovido da divindade que lhe é atribuída na fé cristã. Em alguns casos, as seitas colocam outras figuras no lugar de Cristo, atribuindo-lhes um papel de mediador ou mesmo de salvador. Essa substituição de Jesus Cristo é extremamente perigosa, pois desvia as pessoas do único caminho da salvação, que é Jesus. Uma outra característica que distingue todas as seitas é a ideia de que a salvação é obtida através de boas obras. Ao contrário do ensinamento bíblico de que a salvação é pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. E as seitas promovem a ideia de que o ser humano pode, por seu próprio esforço, conquistar o perdão de Deus e a vida eterna. Essa crença é fundamentada na ideia de que o homem é intrinsecamente bom, e é capaz de alcançar a perfeição por si mesmo. Isso cria uma carga pesada sobre seus seguidores, pois eles vivem tentando alcançar uma retidão, um nível de bondade que, segundo as Escrituras, somente a graça de Deus pode conceder. Esse ensinamento leva à exaustão espiritual e ao medo de não serem bons o suficiente para merecerem a salvação. A exclusividade da salvação, meus irmãos, é outro ponto fundamental para identificar uma seita. Diferente da fé cristã, que afirma que qualquer pessoa pode ser salva ao crer em Jesus Cristo, independente de sua denominação, as seitas pregam que somente os membros de seu grupo específico são dignos de salvação. E esse tipo de ensinamento cria uma barreira entre os membros e o restante do mundo, fomentando um sentimento de superioridade espiritual. Esse isolamento não apenas distancia as pessoas da sociedade, mas também da comunhão com outros cristãos, criando uma bolha de exclusivismo onde a única verdade é a da seita. Por fim, as seitas frequentemente se consideram o grupo fiel, reservado por Deus para os últimos tempos. Elas alegam ter recebido o conhecimento espiritual, a revelação, os segredos divinos, destinados apenas a seus membros. Essa ideia de exclusividade de um povo escolhido é muito comum, especialmente em momentos de crise mundial ou quando o fim dos tempos parece eminente. Muitas seitas se aproveitam do medo das pessoas em relação ao futuro e promovem a ideia de que apenas aqueles que seguem seus ensinamentos serão poupados da condenação dos últimos dias. Esse é um recurso de manipulação poderosa que prende os seguidores pela insegurança, pela crença de que fora daquele grupo não há salvação. Meus irmãos, nós podemos e devemos ajudar aqueles que foram enganados, aqueles que estão sendo enganados atualmente pelas seitas. Tiago nos lembra da importância de buscar aqueles que se desviam da verdade, lá no capítulo 5, do versículo 19 ao 20. Para isso, precisamos estar firmes em nossa fé e bem fundamentados nas doutrinas centrais do cristianismo. Devemos conhecer profundamente a Bíblia, viver em comunhão com Cristo e cultivar uma vida de oração para sermos capazes de responder esses desafios com amor, sabedoria e moderação. Reconhecer uma seita é essencial para protegermos a nossa fé e ajudarmos outros a permanecerem no caminho da verdade. Que Deus nos ajude a discernir o engano e a caminhar sempre na luz da sua palavra. E você, meu irmão, não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de compartilhar essa mensagem, não esqueça principalmente de interagir conosco aí, coloque a sua dúvida, a sua sugestão, coloque sua opinião aí nos comentários, o que você achou, se você conhece alguém que está sendo enganado por seitas, se tem alguém da sua família que está passando por isso, é Testemunho de Jeová, Adventista, outra seita perniciosa que anda por aí, tá? Fale com a gente, deixe sua opinião e eu te agradeço e que Deus possa te abençoar, te proteger em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos.